E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre The Body, ou o corpo. Dificuldade de sobrevivência 0, seguro, desprovido de entidades. Ao entrar na wiki de The Body, logo no começo, temos 6 abas para abrir, cada aba com um nome que são pulso, olho, nariz, coração, corpo e mente. Ao clicar em pulso, aparece escrito ossos finos. The Body é uma articulação localizada entre os ossos do antebraço, o rádio e a ulna, formada pela cabeça da ulna e pela incisura ulnar do rádio. Essa articulação é separada da articulação radiocarpal por um disco articular situado entre o rádio e o processo estiloide da ulna. A cápsula da articulação é frouxa e se estende do recesso saciforme inferior até a diáfise ulnar. Juntamente com a articulação radio-ulnar proximal, a articulação radio-ulnar distal permite a pronação e a supinação. Os ossos do pulso derretem lentamente sob a influência do ideal. Substituível. Clicando em olho, aparece escrito lente fina. The Body é uma unidade fundida de 2 peças, composta por um segmento anterior da frente e um segmento posterior traseiro. O segmento anterior é formado pela córnea, íris e cristalino. A córnea é transparente e mais curva, e está ligada ao segmento posterior maior, composto pelo vítreo, retina, coroide e a casca externa grande chamada esclera. A lente do olho racha lentamente sob a influência do ideal. Substituível. Clicando em nariz, aparece escrito pele fina. The Body é composto por tipos de tecidos moles, como pele, epitélio, membrana mucosa, músculos, nervos e vasos sanguíneos. Na pele existem glândulas sebáceas e na membrana mucosa existem glândulas nasais. A pele do nariz descasca lentamente sob a influência do ideal. Substituível. Ao clicar em coração, aparece escrito coração fino. The Body está situado no mediástino médio, ao nível das vértebras torácicas T5-T8. Um saco de membrana dupla chamado pericárdio envolve o coração e se liga ao mediástino. O coração bate lentamente sob a influência do ideal. Substituível? Ao clicar em corpo, aparece escrito pureza perfeita. The Body é a estrutura de um ser humano. É composto por muitos tipos diferentes de células que juntas criam tecidos e, subsequentemente, sistemas de órgãos. Eles garantem a homeostase e a viabilidade do corpo humano. A casca é lentamente retirada sob a influência do ideal. Substituir. E por último, ao clicar em mente, aparece escrito vibração pura. Eu quero me tornar um ser perfeito. Um ser que não precisa comer, nem beber, nem defecar. Um ser que não tem órgãos genitais e um rictus. Um ser que não precisa respirar e, portanto, não precisa de nariz. Quero que meus ouvidos e meus olhos desapareçam, para não precisar ouvir ou aprender algo novo. Quero viver, mas não existir. Quero ser um ser cujas veias não tenham sangue correndo, mas água doce tingida em seu lugar. Não quero sentir nada. Então, quando for despedaçado na luta pela carne, vou apenas aproveitar minha liberdade. Mas para que isso aconteça, eu preciso me abandonar, pois o conceito de eu é estranho para um ser perfeito. Mas como chegar ao absoluto se, devido a toda a monotonia da vida, meu cérebro há muito tempo se tornou uma massa gelatinosa incapaz de pensar. Para se tornar um ser perfeito, você precisa se reconstruir peça por peça. Mas como posso fazer isso se tudo sou eu? Insubstituível. Isso tudo que foi lido aqui antecede a própria descrição da wiki, que vem a seguir. The Body é uma sala vazia com papel de parede vermelho, sob as quais estão tubos de uma substância desconhecida que tem sangue humano fluindo através deles. Os próprios tubos se projetam através do papel de parede e pulsam ritmicamente ao som monótono da contração do coração do andarilho. Embora a consciência de uma pessoa permaneça inalterada, mudanças irreversíveis ocorrem com o seu corpo quanto mais tempo você permanece no nível. O nível transforma as partes doentes do corpo humano em partes saudáveis. O processo em si é indolor. Não se sabe de onde vêm os novos órgãos, mas muitas vezes eles são muito diferentes dos originais e podem nem caber em uma pessoa. Por exemplo, a mão de um adulto pode ser substituída por uma de uma criança. Apesar disso, essas novas partes do corpo funcionam normalmente. Ok, agora é a hora de analisarmos o que está acontecendo aqui. Em primeiro lugar, The Body é uma sala com paredes vermelhas, com veias nas paredes que passam sangue. Ao que tudo indica, é como se você estivesse dentro de uma sala, dentro do seu próprio corpo, pois é dito que o ritmo da pulsação do sangue corresponde ao bater do coração do próprio andarilho. Então, em primeiro lugar, já acredito que The Body seja exclusivo para cada andarilho, ou seja, ele provavelmente isola. Apenas você pode estar dentro do seu próprio The Body, já que o nível é dentro de si mesmo. Logo, outro indivíduo não poderia entrar dentro do seu The Body porque ele entraria no dele. Durante a leitura das 6 partes do começo da wiki, é dito que a maior parte do corpo é substituível, porém, no final é dito que a mente não é possível de substituir. E depois, diz que tudo o que estiver doente no seu corpo será substituído, mas a sua mente permanece inalterada. E essas partes
do corpo vão sendo substituídas quanto mais tempo você passa no nível. Tudo isso se encaixa. Afinal, antes foi dito que as partes do seu corpo são substituíveis, mas a mente não. Enquanto você está no nível, é exatamente o que acontece. As partes do seu corpo vão sendo substituídas, mas a sua mente não. Tá, mas e aí? Bom, até aqui, meio que é isso. Por enquanto, até aqui, é só uma wiki que tenta parecer inteligente. Eu já falei sobre isso com vocês aqui no canal. Tem muitas wikis que colocam muitos termos muito bonitinhos pra tentar parecer um pouco mais inteligente. E essa wiki é lotada disso. Ela coloca vários termos lá sobre partes do corpo humano que provavelmente vocês que estavam assistindo e escutando eu falando não reconheciam que partes do corpo eram essas. E mesmo que você conhecesse, e daí? Não mudava muito no que a gente poderia chegar pelo visto. Já que essa wiki até aqui não vai meio que pra lugar nenhum. Então assim, pra mim, parece só que o cara que escreveu a wiki tentou parecer muito inteligente, em troco de não sei exatamente o que, mas realmente pra mim não tinha motivo aquele monte de termozinho de parte do corpo humano com um nomezinho bonitinho. Eu até tive dificuldade de ler isso daqui no vídeo, porque eram muitos nomes que eu não conhecia. E essas partes não parecem que levam a lugar nenhum mesmo, a gente não tem como tirar muita coisa daquelas partes, apenas de onde elas levam. No caso, no final dos textos, que é dito que as partes são substituíveis ou insubstituíveis. Isso é algo que realmente leva a gente pra algum lugar, mas o texto em si não dizia muita coisa. Ele poderia dizer tipo, olhos, eles são substituíveis. Ah, a pele, ela é substituível. Ah, um braço, ele é substituível. Mas não, ele quis dar uma detalhada muito grande na questão, sendo que não precisava. Tipo, ok, ele citou parte do corpo, mas e daí? Mas, agora sim, na parte da mente, mais no finalzinho ali, tem aquele texto do eu quero ser perfeito. Dali dá pra gente tirar algumas informações interessantes, algumas teorias boas. Bom, mas no final da wiki, na aba de saídas, a gente vai descobrir que depois que as suas partes doentes do seu corpo forem substituídas, você automaticamente sai do nível. Então você não pode ficar indefinidamente no nível. Porém, naquele textinho da mente, a pessoa que fala com a gente naquele texto diz que ele gostaria de ser perfeito, substituindo todas as partes do corpo dele. E até retirando, entre aspas, perdendo os olhos, perdendo boca, perdendo nariz, perdendo ouvido, perdendo genitais. E aquele texto passa um ar de ambição, algo que ele queria, mas que ele não pode realizar. E isso faz sentido com a aba de saídas, pois não é possível você ficar no nível indefinidamente até ser totalmente substituído, pois quando você termina de substituir suas partes doentes, você automaticamente é jogado para fora do nível. E isso faz sentido. O que dá a entender é que se por acaso você conseguisse ficar no nível indefinidamente, você eventualmente seria totalmente substituível e talvez assim se tornando o tal ser perfeito que a pessoa que disse aquele texto queria. Mas assim, você não tem olhos, você não tem boca, não tem necessidades, não tem genitais. O que não tem nada disso? Vocês lembram? Os facelings. Exatamente. E bom, eu sei que eu comecei esculachando a wiki, mostrando os pontos negativos dela, mas aqui chegamos a um ponto alto. Porque nesse texto, ele dá a entender que um ser perfeito seria um faceling. Porque a descrição de não ter olho, não ter orelha, não ter nariz, não ter nada, é um faceling. Faceling não tem essas coisas. Talvez você não consiga ficar dentro do The Body por muito tempo, justamente porque você viraria um faceling se ficasse lá por muito tempo. Então, após substituir as partes necessárias, você automaticamente é expulso do nível. Mas e aí? Isso dá a entender que os facelings seriam humanos perfeitos? Que não precisam se preocupar com nada, que não tem nenhum sentido? Porque de certa forma faz sentido. É aquilo, você não irá sofrer se você não tiver nenhum sentido, entendeu? Você não cometerá erros se você não tiver sentidos também. Então, de certa forma, tem lógica, por mais que seja meio extremo, sabe? Isso levanta outro questionamento. Os facelings são considerados humanos das backrooms, e os humanos são os humanos das frontrooms. Então, será que os backrooms criaram os facelings como os humanos perfeitos? Ou algo do tipo? São questionamentos bem interessantes que foram levantados ali nas entrelinhas. Mas ok, para prosseguirmos, a gente precisa primeiro finalizar esse vídeo com as outras abas. Entidades do The Body. O nível é dificuldade 0, desprovido de entidades. E isso faz sentido, pois você está dentro do seu próprio corpo, logo eu imagino que entidades não podem alcançar lá. Colônias do The Body. Ao que tudo indica, não é possível configurar colônias nesse nível, já que o nível parece ser único para cada andarilho, só podendo estar você no nível. Entradas pro The Body. A única maneira de chegar a esse nível é através do sono. Um andarilho que está doente, com órgãos defeituosos ou coisas do tipo, poderá ter um sonho em que ele verá uma porta em forma de corpo humano. Ao atravessar essa porta, você acordará, entre aspas, acordará no The Body. Saídas do The Body. Você pode deixar o nível após o término dos processos de substituição de órgãos. Após receber seus órgãos novos, o andarilho acordará agora de verdade, aonde ele estava dormindo anteriormente, com as partes do corpo renovadas.
E a última frase da wiki é: mas eles são realmente novos? E é isso. Nessa aba de saída a gente vê que realmente não é possível permanecer dentro do nível por longos períodos de tempo, apenas o tempo necessário. O que indica que é impossível você se tornar realmente perfeito como aquele texto queria que fosse. Não é possível se tornar, teoricamente, como a gente acredita, um faceling a partir daqui, pois você é expulso do nível antes. Então, ninguém nunca se tornará perfeito e nunca se tornará um faceling. No final daquele textinho é dito: para se tornar perfeito, você precisa se reconstruir peça a peça. Exatamente o que acontece quando você está no nível. Você vai sendo substituído peça a peça por partes novas, que não estão doentes. E no final daquele texto é dito: mas como eu posso fazer isso se tudo sou eu, insubstituível? Provavelmente porque não dá para substituir tudo. Mas tem uma última questão a se pensar. Foi dito na wiki que a mente é insubstituível também. Não dá para mudar a mente. Isso me levanta uma questão. Se o corpo todo é substituível, mas a mente não, será que então os facelings são realmente pessoas que viraram entidades? E será que essas pessoas têm as suas mentes intactas dentro do faceling, digamos assim? Porque o corpo é substituível, mas a mente não. Então será que a pessoa continuará pensando normalmente, porém presa dentro de um corpo de um faceling sem poder fazer nada? Isso é meio medonho, na verdade. Afinal, a mente não é substituível, mas o corpo sim. E cara, não é a primeira vez que ouvimos a ideia de pessoas virando facelings, tá? No vídeo dos próprios facelings que fizemos aqui no canal, existe um nível que, se você ficar muito tempo nesse nível, você acaba virando um faceling. Aqui, em The Body, não acontece exatamente isso, porque não dá. Mas isso é o que dá a entender a wiki. Então a gente tem aqui, pelo menos nas entrelinhas, uma segunda citação a pessoas virando facelings. Isso levanta várias teorias. E eu quero ouvir as teorias de vocês. O que vocês acham que essa wiki quer dizer? Onde será que essa wiki quer levar? Quais teorias podem sair daqui? Bom, digam as suas teorias nos comentários. E comenta aí, substituível, se você assistiu o vídeo até aqui, pra eu saber quem assiste o vídeo até o final.